companhia celular deverá indenizar uma mulher por repetidas cobranças relativas a uma conta deixada em nome do filho dela, falecido em acidente automobilístico há 2 anos. A sentença é da juíza Maria de Lourdes Simas Porto, em ação que tramitou na primeira vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Para conversar sobre esse assunto, temos a satisfação de receber o advogado, especialista em direito civil e direito do consumidor, Dr. Júlio Moraes Oliveira. Dr. Júlio, obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Dr. Júlio, após o acidente que vitimou o titular da conta há 2 anos, que era filho da autora da ação, os valores da conta de telefonia foram pagos e a operadora confirmou o cancelamento do plano, mas a remessa de cobranças não parou. Esse foi o principal motivo que levou a mãe a entrar com a ação? Sim. A gente tem que entender que quando existe o pagamento de um débito com relação a alguma empresa, essa empresa tem que ter controle desses bancos de dados para poder exatamente excluir aqueles débitos do consumidor. Então, todas as vezes que uma empresa cobra, além daquilo que foi pago pelo consumidor, ela pratica uma prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, elas têm que ter controle sobre esse banco de dados, sobre o que foi pago e o que não foi pago, para evitar esses problemas e trazer maiores constrangimentos aos consumidores. Doutor Júlio, a mulher, inclusive, comunicou à empresa sobre a morte do filho, que era o titular da conta, logo após o acidente no qual ele foi vítima, para que a empresa parasse de enviar e-mails e boletos no endereço dela. Todos os débitos foram quitados. Ao analisar o pleito, a juíza considerou a tese da defesa de que o recebimento de cobranças por si só não seria causa ensejadora de abalo extrapatrimonial, com respaldo na jurisprudência. Mas o caso apresentado, observou a magistrada, demonstra particularidades que fogem à regra geral. Que particularidades foram essas, doutor Júlio Moraes Oliveira? Bom, a primeira coisa que as pessoas têm que ter consciência é que a cobrança de dívidas é permitida pela legislação brasileira. No artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a previsão da cobrança de dívidas que a empresa pode fazer com relação ao consumidor. O que não pode acontecer na cobrança de dívida, no caso especificamente dessa situação, a mãe ficou rememorando a morte do filho todas as vezes que a empresa ligava para cobrar essas contas que já tinham sido quitadas por ela anteriormente. Então isso trouxe o aspecto aí do dano moral exatamente em função dessa lembrança da morte do filho que foi feita através das cobranças dessa empresa de telefonia. Ou seja, considerando que a empresa não cessou as cobranças, mesmo após ser contactada inúmeras vezes, isso aliado à experiência vivida pela autora, a juíza concluiu que o caso ultrapassou os limites de um mero dissabor, doutor Júlio. Sim, é isso mesmo, aqui no Brasil é muito comum o exagero, o abuso nas cobranças das empresas. As empresas ligam 100, 200 vezes para o consumidor sobre uma cobrança, elas costumam ligar fora dos horários comerciais, elas fazem cobranças na rede social, expõem a situações constrangedoras. Então, o que o Código proíbe não é a cobrança em si. Esse caso ficou extremamente claro na situação em que o devedor já tinha falecido há muito tempo, o pagamento já tinha sido realizado e a empresa, mesmo assim, continua na cobrança da mãe desse consumidor. A sentença também determina que a empresa se abstenha de encaminhar qualquer cobrança referente à linha cancelada para o endereço da autora e, inclusive, para o e-mail, além de se abster de fazer ligações telefônicas para os números de telefone da mãe do titular da conta. Caso a empresa venha a descumprir essa determinação, o que pode acontecer, doutor Júlio? Normalmente, nessas situações em que o juiz obriga a empresa a deixar de fazer alguma coisa, se ela realiza esse ato, geralmente são combinadas penas de multa, normalmente em dinheiro. E aí esses valores geralmente são fixados na sentença, caso a empresa repita esse ato novamente. Sobre a decisão da Justiça de Santa Catarina que condenou uma empresa de telefonia a indenizar por dano moral no valor de R$ 1.500. Uma mãe que continuou recebendo cobranças em nome do filho dela, já falecido,
cobranças essas que já tinham sido pagas. Tivemos a satisfação de entrevistar o advogado e especialista em direito civil e direito do consumidor, Dr. Júlio Moraes Oliveira. Dr. Júlio, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço o convite de vocês e estou sempre à disposição aí da Rádio Justiça para sanar as dúvidas dos consumidores e das pessoas de um modo em geral. Muito obrigado.